Fala, galerinha, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos novamente, bem-vindas ao nosso curso básico de HTML. E, pessoal, na nossa aula passada, né, como a gente viu, a gente deu uma introdução básica do que é de fato o HTML, né, nada mais é um documento que ele é composto pelas tags HTML, que eu mostrei aqui para vocês, certo? E também a estrutura básica do documento HTML, que tem todo esse códigozinho que a gente viu, que tem um um truque bem básico, né? Um atalho que a gente vai utilizar para criar isso tudo para a gente sem precisar fazer tudo do zero. E bom, pessoal, vamos ao que interessa, né? Que é o assunto dessa aula. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre títulos, subtítulos e texto, né? Tudo que é relacionado a texto a gente vai falar hoje. E bem, pessoal, é muito comum no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente vai ler um jornal, uma notícia ou um livro, né? A gente tem, por exemplo, um título, né? E logo abaixo do título pode ter um título menor, né? Ou um subtítulo. E assim por diante. Vocês percebem que existe uma hierarquia, né? Da mesma forma que a gente vê aqui no nosso editor de texto, né? A gente tem uma hierarquia. Então a gente tem aqui o título, subtítulo, um título menor com subtítulo menor, e assim por diante, uma seção, subseção, até chegar no nível de um texto comum, certo, pessoal? E, bem, no HTML não é diferente, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui, mas antes eu queria fazer algumas configurações junto com vocês, tá? Primeiramente, vamos sair dessa pasta daqui, eu vou vir para minha área de trabalho, a gente vai para aquela pastinha do curso de HTML que a gente criou, a gente não vai entrar nela, só vai selecionar, tá, pessoal? Seleciona a pasta, não entra nela. Ok, beleza. Agora, pessoal, eu vou fechar isso aqui, certo? Vocês vão clicar nessa parte em vazio, você percebe que foi selecionado, e eu vou clicar nessa segunda opção aqui, né? New Folder. E eu vou criar uma pasta nova chamada Aula 02. Dentro dela, pessoal, eu vou clicar, tá vendo? Veja que a setinha já mudou, indica que a gente já está dentro dessa pasta. E eu vou clicar nesse primeiro aqui, que é para criar o nosso arquivo HTML, tá? A gente já fez isso na aula passada. Index.html. E novamente eu vou utilizar aqui, né, aquele truque que eu mostrei para vocês. É só simplesmente apertar aqui a exclamação e clicar Enter. E antes da gente avançar, pessoal, eu queria apresentar algumas extensões para vocês, né, ou plugins, né, que podem ser muito úteis no desenvolvimento, né. Um deles é esse daqui que eu já tenho instalado, que é o Auto Rename Tag. E basicamente o que faz, pessoal, isso aqui faz é simplesmente, digamos que você tá lá, né, desenvolvendo o seu HTML, e aí você acaba cometendo algum erro, né? Escreve, sei lá, uma tag P com dois P's, né? E aí, ao invés de você ter que ir mudando de ponta a ponta, você só precisa mudar uma vez, né? Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês na prática, tá? É só vir aqui instalar, tá? Só procurar auto rename tag, tá? E já vai aparecer aqui, tá? Essa primeira opção aqui. E a segunda extensão que eu quero mostrar para vocês é o Live Server, tá? Isso aqui, pessoal, é muito bom para a gente porque permite a gente ir desenvolvendo nosso código e ver em tempo real todas as mudanças. Porque até então, todas as mudanças que a gente estava fazendo, a gente tinha que ir até o navegador e ficar atualizando, né? Isso pode ser um tanto improdutivo, certo? Então, eu recomendo que vocês instalem aí essas extensões, tá? Vamos voltar aqui. Eu vou fechar isso daqui, tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, o H1, que é o título principal, tá, pessoal? E aquilo que eu falei para vocês, né, de seguir uma hierarquia. Então, eu vou botar aqui, título de nível 1, certo, pessoal? E aí eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui para vocês. Aquela extensão do Live Server, que é a última que eu falei, tá? Vocês podem executar ou por aqui, ou então vocês podem clicar com o botão direito, certo? E podem vir aqui, ó, Open with Live Server, tá? Eu vou clicar aqui e beleza. Vocês já estão vendo aqui, né, pessoal? Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é exatamente esse live server, né? Na prática, o que ele faz, pessoal, é isso daqui, ó. Eu botei aqui, né? Vou fechar aqui para ficar melhor. Eu vou botar agora um subtítulo, tá? Vou botar aqui um H2. E eu vou escrever aqui, título de nível 2. E olha só, pessoal, já apareceu aqui imediatamente, tá? Isso aqui é a extensão
do Live Server funcionando, tá, pessoal? E, bem, aquela outra extensão que eu mostrei para vocês, né? Então, digamos que eu cometi algum erro aqui, né? Vou botar aqui, sei lá, botei um H55 que nem existe, tá? E aí, sei lá, aconteceu algum erro no seu código, você teria que, tipo, mudar nos dois lados, né? Mas aqui, com essa extensão, eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente botar aqui e vai mudar na outra ponta também, tá, pessoal? Bom, continuando aqui, eu vou pegar e vou apertar Shift, Alt, seta para baixo, para ele copiar, tá? Vou botar aqui um título de nível 3, um de nível 4, um de nível 5, né? A gente ir vendo como é que funciona. E o 6, tá? Eu vou botar aqui embaixo também um parágrafo, certo? Vou botar aqui, texto comum, tá, pessoal? E aí vocês percebem, né? Olha só, a hierarquia que tem aqui. A gente tem o título principal, aí vai ter aqui um título menor, né? E isso também envolve uma questão de semântica, tá, pessoal? Não é só de hierarquia, não. É, e você vê que eles precisam estar seguindo uma ordem, certo, pessoal? Agora, uma coisa muito importante, tá? É que quando a gente está criando as nossas páginas HTML, a gente só pode ter um título por página, pessoal. Apenas um. Ah, Gabriel, ok, eu só posso ter um título. Mas se eu quiser ter dois títulos de nível 2, eu posso ter? Pode. Se você quiser botar 3, 4, 5, tanto faz. A coisa mais importante as duas regras básicas só pode ter um título principal, certo? E deve respeitar a hierarquia. Então, eu posso criar aqui dois títulos de nível 2, e em seguida criar dois títulos de nível 3, e assim por diante, tá, pessoal? E, bem, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, né, são os comentários. O que são esses comentários, Gabriel, que você tanto fala? Bem, os comentários, eles não são exatamente uma parte do nosso código, não é algo que vai aparecer aqui como texto comum, né? E o objetivo deles é simplesmente trazer, na verdade, descrever o que está acontecendo no nosso código de fato. Então, para a gente fazer um comentário no nosso código, a gente utiliza esse símbolo de menor que, né? Seguido desse símbolo aqui, traço, traço, e vocês verem aí que já completou e que está com uma cor diferente. Por quê? Porque isso aqui indica um comentário, pessoal. E eu vou até escrever aqui, ó. Isto é um comentário. E percebam que o nosso live server, ele não reproduziu aqui. Por quê? Porque os comentários eles não aparecem na nossa página. Eles servem apenas por uma questão de boa prática, né? Então, digamos que você está desenvolvendo e você quer dizer aqui, por exemplo, né? Traço, traço, abaixo temos os títulos ou tags de texto, tá? Então, isso aqui serve para indicar, é uma boa prática, certo, pessoal? É muito comum entre os desenvolvedores fazer isso, certo? E, obviamente, eu recomendo que vocês façam isso, principalmente nesse momento que vocês estão estudando. É sempre bom você ter anotações sobre esse tipo de coisa, tá, pessoal? E, bem, para a gente finalizar o assunto de hoje, também existem outras tags, né, que a gente pode utilizar para, por exemplo, a gente quiser dar uma ênfase no texto, né? Então, vou vir aqui, eu vou criar um outro texto, tá? E eu vou escrever o seguinte: este texto está em negrito, tá? Já apareceu aqui pra gente. Porém, pessoal, antes da gente avançar, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra tag que pode ser muito interessante, né? Que é a tag B. Mas antes eu vou ensinar outro truque para vocês que eu deveria ter explicado melhor na aula passada, tá? Mas eu acho ele bem bacana. Vocês vão apertar Ctrl Shift P, certo? E vocês vão clicar aqui nessa primeira opção. Se não aparecer para vocês, vocês escrevem Image e escolhem essa opção do Wrap with Abbreviation, tá? E aí vocês vão escrever aqui apenas B, certo? E vocês percebem que já mudou ali, mas não muda de fato. Para você aplicar mudanças, vocês apertam Enter de novo. E pronto. E olha só, pessoal.
o nosso texto aqui ficou em negrito, né? Então essa tag B, ela serve, como vocês podem ver, para dar ênfase no texto de forma a ficar em negrito, né? E paralelamente, certo, pessoal? A gente também tem o itálico, tá? Bota aqui, itálico, certo? E aí, no caso da tag para ficar em itálico, não é a B, pessoal, é a I, certo? E aí observe aqui, ó, o texto já ficou em itálico. Mas assim, pessoal, pode acontecer de você se deparar com duas tags para a mesma coisa, né? A princípio são a mesma coisa, né? Então, eu vou dar um espaço aqui, eu vou copiar esse texto novamente e eu vou mudar para strong, tá? E, opa, escrevi errado, strong. Aí você vai perguntar, mas Gabriel, por que a gente tem duas tags para a mesma coisa? Isso não faz o menor sentido, né? O mesmo vale aqui para a nossa tag em itálico. A gente também tem o EM, certo? Que acontece a mesma coisa. Gabriel, por que isso aqui? Por que existem duas tags para a mesma coisa? Pessoal, existe uma diferença, né? E como eu falei em algumas aulas passadas, que o nosso navegador ele interpreta as nossas tags de uma determinada maneira. Então, nesse primeiro caso aqui, esse negrito, ele não possui semântica, né, que a gente chama. Opa, semântica. E esse daqui, no caso da strong, né, é com semântica. De novo, o mesmo erro. Mas, enfim, o que isso quer dizer exatamente? Nesse primeiro caso aqui, ele não faz nada além de destacar o texto. Só serve para destacar o texto em si, certo? Agora, nesse segundo caso aqui, que é com semântica, né, o nosso navegador ele interpreta como, além de destacar o texto, né, é como se a gente estivesse dando uma ênfase nesse texto, né? A mesma coisa acontece aqui no itálico, né? Então a gente tem aqui o sem semântica, certo? E o com semântica. Então, tá, pessoal? Então, essa é a principal diferença aqui entre esses dois casos, né? E você está se perguntando, ah, Gabriel, mas se eu quiser, assim, no meio de um texto, né, a gente dá uma quebra de linha. Eu vou adicionar aqui uma tag P, né? Eu vou escrever aqui Lore e observe que eles vão me dar uma opção, né, de escrever esse texto completamente aleatório, sem sentido, tá? O Lore é simplesmente um texto para fins de demonstração, ele não tem valor nenhum, tá? E aí, digamos que eu quero, sei lá, quebrar uma linha, né, dentro de um texto, não quero ter que escrever um outro parágrafo. O que é que você pode fazer? Você pode simplesmente utilizar essa tag chamada tag PR, tá? E observe que ele já quebrou a linha aqui, tá? Obviamente, a gente também pode, por exemplo, utilizar essa tag BR fora, né? Vocês podem ver aí. Ele vai pegar e vai dar um espaço, certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, como vocês podem ver, foi algo muito básico, mas bastante interessante. É importante a gente ter esse tipo de coisa em mente, tá, pessoal? E eu vejo vocês na próxima aula. Até a próxima, pessoal.